Foi. Pessoal, boa noite, então, oficialmente agora, né? Agradeço a todos vocês por essa oportunidade que estão me dando aqui de a gente poder conversar. Não é uma palestra, é uma conversa, né? A gente vai passar um assunto aqui para vocês. Obrigado aí aos professores, em especial o professor Rodrigo, que já conheço ele já há algum tempo aí, conterrâneo de Santa Catarina, de terra, de sul de estado. Falou do Criciúma aí, né? Ele já deu um overview aí. Bom, falar um pouquinho de mim aí rapidamente, para não alongar. Eu vou passar aqui para vocês o assunto e depois eu vou tentar até, de repente, deixar um tempinho maior aí para vocês poderem conversar, tá? Mas, enfim, pessoal, sou engenheiro civil, mestrado, o Rodrigo já fez uma apresentação e é isso mesmo, eu passei aí, não trabalhei em muitas empresas, né? Mas desde que eu saí de Criciúma, eu bati para Belo Horizonte, trabalhei na Extrata Engenharia, Dr. Paulo Gontijo. Da Extrata Engenharia, eu fiquei 2 anos em Belo Horizonte, voltei para o meu estado, morei em Florianópolis, aí quase 7, 8 anos em Florianópolis, trabalhando na parte também de rodovias. E aí, o meu DNA, todo profissional tem um DNA, né? Qual é o meu DNA? Né? Meu DNA, até então, é pavimentação, projeto de pavimentação, implantação, restauração, estrutura, capacidade de vias, a geotecnia aplicada à pavimentação também, tá? Então, se fosse resumir o que é que eu trabalho de engenheiro nessa vida profissional, a maior parte desses meus 18 anos aí de formado foi atuando nisso aí. E depois de Florianópolis, aí que eu fiquei até 2015 em Floripa, eu fui morar em Goiás, morar em Goiânia, capital, né? E é onde eu trabalhei numa concessão de rodovia no Grupo Triunfo Participações e Investimento na Consebra, onde eu exerci lá o cargo de mais 7 anos lá de gerente de projetos, onde era responsável por todos os projetos da parte de concessão, a parte de monitoração, faixa de domínio. Vamos falar aqui a respeito do pavimento, né? Voltada dentro da concessão, como é que isso funciona lá. E fiquei aí mais uns 7 anos na Consebra, aproximadamente, trabalhando no cargo de gerente de projetos. Como a concessão era daquelas concessões da terceira etapa, que foram leiloadas no governo da Dilma, né? E aí deu todo aquele desequilíbrio contratual, BNDES, enfim, aquela quebradeira que deu, troca de presidente, Lava Jato, que pegou as empresas, a maioria dessas concessões aí passou perrengue no contrato. A Consebra é uma delas, então a gente entrou em processo de devolução da concessão e já está em fase de relicitação, né? Está naquele processo de relicitação e provavelmente o governo deve estar relicitando o trecho. Em função disso, então a engenharia não fez mais obras de ampliação, obras ativos, né, na concessão. Então a engenharia, para esse fim, ela foi toda desmobilizada e eu saí da concessão em 2021, ficando só o pessoal para operação e para conserva, tá? Para fazer a manutenção até entregar para outra empresa, que deve estar mais um ano aí a Consebra sendo relicitada e outra empresa entrando. Aí em 2021 eu voltei, né? Saí da Consebra, vim para o Sul, moro em Curitiba, de onde eu falo agora, e aqui eu exerço uma profissão aqui como consultor de projetos, eu tenho uma empresa de engenharia também, o Rodrigo falou ali, eu faço também a parte de perito aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, e também toco em pós-especialização, que é o Instituto de Especialização de Cursos. Mas vamos lá, então, para não ficar muito me alongando apresentando aqui, depois, qualquer dúvida, eu fico à disposição aí. Bom, pessoal, desafios da engenharia de pavimentos em contrato de concessão de rodovia, né? Deixa eu só... Bom, pavimento, todo mundo, acho que a maioria sabe o que é um pavimento, né? Que a gente constitui um sistema de multicamadas, né? São várias camadas, uma em cima da outra, assim, se for fazer uma linguagem bem popular. Para que joga uma camada em cima da outra? É para proteger aquele que é fraco, que é o subleito, né? O solo de fundação. Proteger do quê? Proteger de alguma coisa, das cargas de tráfego, né? A gente considera o tráfego pesado, né? Os veículos comerciais, caminhões, a gente não considera para fins de cálculo, de dimensionamento, o veículo de passeio, a moto. Então, o que é que tem de fatores externos que a gente precisa estruturar esse pavimento? É o tráfego comercial, é o pesado, é ele que vai provocar o acúmulo de danos, né, no pavimento, onde vou ter o fenômeno de fadiga, outros fenômenos, né, de deformação permanente, enfim, aonde vai levar um processo de ruptura no pavimento, né? E esse pavimento todo a gente tem a questão dos fatores externos, o tráfego é um deles, tem os fatores climáticos da natureza, fatores que a gente chama interno, desde a parte de projeto, parte de qualidade de materiais, questão de execução, enfim. Então, tudo isso tem que funcionar bem, né,
para que o pavimento ele possa ter uma grande durabilidade e com certeza, né, não se permitir excesso de carga na rodovia, que daí isso derruba. A gente tem hoje, né? Giovanni, Opa, pode você falar. tá compartilhando tela? Eu acho que caiu. Acho que caiu, então. Peraí, então deixa eu ver. No teste estava. Deixa eu ver aqui. Acho que caiu. Deixa eu. Volta aí. Vê se subiu aí, Rodrigo. Voltou, subiu, Voltou, tá funcionando. Voltou. Beleza. Então era isso que eu estava falando. Estava falando em cima desse slide aí, pessoal, onde nós temos uma estrutura de pavimento, né? Com o carregamento aí, a carga de tráfego, as intempéries, e o que a gente tem de fatores externos e internos que a estrutura está sujeita, né? Submetida. A questão é, nós temos hoje no Brasil, nós temos uma extensão, né, de rodovias, né? Que gira em torno de 1.720.000 km de rodovias, o total, sendo que a gente tem um grande quantitativo de rodovias que não são pavimentadas, né? Encostando quase 80% ali de rodovias não pavimentadas. O que a gente tem de rodovias pavimentadas com algum tipo de pavimento corresponde a em torno de 12% do total, sendo que desses 12% que nós temos, grande parte, né, quase 70% está na mão de estados e prefeituras. O que está na mão de rodovias federais, né, a gente tem em torno de 30%, tá? Sendo que a grande parte das concessões de rodovias, grande parte, nós temos concessões federais e estaduais, muitas delas concentradas em São Paulo, né? Hoje há um programa em outros estados, Minas Gerais é um estado que está com um programa forte de concessões de rodovias, temos Rio Grande do Sul, Paraná vai vir também agora, enfim. Então, é uma política de concessão que vem crescendo aí no Brasil. Sendo que dessas rodovias federais, a gente tem um grande quantitativo de rodovias de pista simples, quando a gente olha, né? Quase ali 86% de rodovias de pista simples. Então, nossa característica, de um modo geral, das nossas rodovias são rodovias de pista simples, tá? E rodovias não pavimentadas, assim. E, bom, e aí o que a gente tem, pessoal? Nós temos sempre o ativo, né? A rodovia, né? Ou ela está sob o guarda-chuva do público, ou ela está sob o guarda-chuva do privado. E o guarda-chuva do privado, o que é? É a concessão, é a gestão concedida, né? É a rodovia. E sempre, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai trafegar e uma via é concedida, e comparada com aquela que é pública, há uma tendência grande de um usuário sentir uma grande qualidade na via concedida, onde as pessoas, o usuário leigo, falam: essa via é um tapete, nossa, é um tapete. Tapete por quê? Porque tem baixa irregularidade longitudinal, baixos defeitos, é uma rodovia com grande conforto de rolamento. Se tem um grande conforto de rolamento, com certeza a parte estrutural do pavimento está atendendo também critérios de avaliação estrutural, como um deles, deflexão, enfim. Mas por que a rodovia é concedida, ela é melhor que a gestão pública? Né? Por causa de um contrato, existe um contrato de concessão, nesse contrato de concessão há obrigações contratuais. Nós temos um anexo do contrato de concessão, chama-se PER, Programa de Exploração da Rodovia, e ali é tudo aquilo que a concessionária vai ter que fazer naquele tempo que ela tiver na concessão. Há contratos de 25 anos, contratos de 30, 35, há contratos de concessão também de 10 anos. Então tem que ver, né, sempre procurar ali no contrato, o PER, e verificar quais são as obrigações contratuais. Uma delas é o pavimento, manter a qualidade do pavimento, funcional e estrutural. Por quê? Se a concessão ela não mantém esses parâmetros, tá, de desempenho, como irregularidade, deflexão, afundamento, IgG, gravidade global, onde avalia os defeitos, né? A concessionária ela é penalizada pelo poder concedente. Se for federal, é NTT, né? Se for estadual, é aquele poder concedente do estado. Por exemplo, São Paulo, a Artesp, né? Então, aonde que ela é penalizada? Ela é penalizada, poderá ser penalizada numa redução tarifária de pedágio, poderá ser penalizada com auto de infração, com a multa, né? E tudo isso por quê? Porque quando o indicador não está atendendo o limite do contrato, significa que a concessionária não está fazendo o serviço. Se ela não está fazendo o serviço, quem não está recebendo o serviço é o usuário. Ele é o cliente da ponta, é o cara que paga o pedágio, tá?
Então, bom, só explicando por que os parâmetros lá, porque existe isso aqui, ó, que está sendo projetado para vocês. Eu só trouxe aqui um print aqui de uma capa de um contrato. Isso aqui é da Rio São Paulo, é a antiga Nova Dutra, né, da CCR. Então, lá no site da NTT, vocês têm acesso a toda a parte de documentação, de todas as concessões, contrato, PER, revisão tarifária, monitoração, enfim, tudo. Bom, então, dentro desse documento, né, que é o PER, o Programa de Exploração da Rodovia, nós temos, ele estabelece todas as metas, os critérios, tudo aquilo que precisa ter dentro do contrato de concessão, né? Por exemplo, eu tenho a frente de recuperação e manutenção, e ali está dentro o pavimento, né? E outras frentes, como ampliação, capacidade, melhoria, ou seja, seriam aqui as obras de duplicação. Frente de conservação é a conserva rotineira da rodovia e os serviços operacionais, tais como guincho, ambulância, enfim. Então, por exemplo, quando assina-se o contrato de concessão, só para você ter ideia, assim, de uns 30 anos, a primeira etapa que se chama, né, o primeiro ano, os primeiros 2 meses, são os trabalhos iniciais da rodovia, né? Depois dessa fase de trabalhos iniciais, entra-se no que chama no segundo ano, né, que entra-se na janela da recuperação da rodovia, onde tem um horizonte de mais 5 anos ali. Bom, e depois, tá, temos a fase da manutenção. Então, se for assim, dividir o contrato de concessão do ponto de vista de engenharia, pavimentação, nós temos os serviços da fase de trabalhos iniciais, os serviços da fase de recuperação e depois a fase de manutenção da rodovia, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho do ano 1 faço trabalhos iniciais, do ano 2 ao ano 6 faço a recuperação, do ano 6 ao ano 30 eu vou fazendo manutenção da rodovia. Com certeza, dentro dessa janela do 6 ao 30, vou ter que fazer uns ciclos de restauração no pavimento, né, nesse horizonte. Bom, então, quando a gente fala em trabalhos iniciais, né, eu tenho uma rodovia que ela era uma rodovia que, por exemplo, veio do DENIT, né, e aonde não se tinha-se uma medição tão rigorosa do ponto de vista de conforto e rolamento, né, por exemplo, o IRI. Então, se eu preciso fazer serviços, trabalhos de engenharia, de pavimento, aonde eu tenho que buscar o quê? Geralmente é o IRI, eu tenho que reduzir a irregularidade. Então, eu pego ali uma rodovia onde eu passo o aparelho, lá o perfilógrafo, lá eu tenho um IRI de 4,5, um IRI de 5, e aí eu tenho que olhar o meu contrato. Geralmente, o contrato hoje está vindo no IRI de 3,5, pedido para trabalhos iniciais. Na Consebra, o nosso era 4, na fase dos trabalhos iniciais. Agora já está vindo o IRI na casa de 3,5, já na largada dos trabalhos iniciais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir tudo aquilo que é desnível na rodovia em termos de defeito. E aí, vamos lá, né? Posso fazer fresagem, recomposição, microfresagem. Eu faço as minhas técnicas de manutenção para baixar essa irregularidade, beleza? Durante os 12 meses. Aqui no segundo ou quinto ano eu penso na questão da estrutura, né? Um pavimento que existe patologia, né? Ele está doente, esse pavimento, e não é só uma questão de capa de superfície. Eu tenho problemas lá embaixo, base, subleito, de repente uma camada de reforço com problema. Então eu tenho que pensar em fazer avaliações que me dão parâmetro de estrutura. Vamos lá, deflexão, abrir janela de poço, fazer ensaio das camadas, verificar módulo, retroanálise, fazer ensaios especiais, se eu tiver condição, fazer ensaios especiais de fadiga, deformação, enfim, para eu poder ter esse cenário para saber por que o pavimento está abrindo um monte de panela naquele local, um monte de trinca por fadiga, e qual é o tipo de solução que eu tenho que fazer. Eu vou fazer, por exemplo, uma reconstrução pontual, uma reciclagem, enfim, que tipo de técnica que eu vou fazer para salvar aquele pavimento, porque o contrato é que ele pede que eu atenda uma deflexão DC de 50, né, que eu vou mostrar para vocês. Bom, enfim, então é todos aqueles serviços de recuperação que eu tenho que fazer do ponto de vista de estrutura. E a fase de manutenção, do 6º ao 30º ano, do ponto de vista do pavimento, né, seria eu manter os indicadores, eu fazer intervenções no meu pavimento. Eu vou monitorando ano a ano, né, os valores, mas não posso deixar esses valores evoluir, onde eu tenho que manter tanto parâmetros funcionais, como a irregularidade, a flecha, que é o afundamento, deflexão. Então, aqui nesse horizonte também vou ter campanhas de restauração dentro dessa janela do 6º ao 30º ano. E quando eu vou embora, a concessão acaba o contrato, pessoal,
Não é simplesmente entrega a chave para o poder concedente, estou indo embora, agora vai começar a abrir um monte de defeito no pavimento. Precisa-se deixar também a questão de vida remanescente do pavimento. Ou seja, olha, acabou meu contrato aqui, eu estou no ano 30 hoje, então vai ter uma relicitação, enfim, mas a vida útil do pavimento ainda tem um horizonte de mais 5 anos. Por isso que lá o PER fala em avaliação considerando critérios para deflexão admissível, né, que está lá no PER, avaliação por segmento homogêneo. Então, tudo isso aí nós colocarmos em prática aí. Também tem a parte de ampliação e capacidade, né, que também é uma frente, né, dentro dos escopos da concessão. E agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, a respeito desses escopos de serviço. Isso aqui eu falei para vocês, né, trabalhos iniciais, seria a parte de eliminação de degrau, reparos localizados na faixa de rolamento, onde geralmente eu não tenho soluções profundas aqui, só em último caso, tá? Fresagem e recomposição, ou seja, aqui o meu objetivo é funcional, é melhorar a parte funcional. Então, não sou obrigado aqui a partir para soluções pesadas, profundas, tá? E eu tenho um prazo até o 5º ano do contrato para fazer isso, ok? Os contratos novos de concessão, diferente da 3ª etapa, esses contratos da 4ª etapa, eles já falam na questão de ter um plano de gerenciamento de pavimentos, ou seja, gestão de pavimentos, aí vem a gestão de ativos. Numa concessão tem vários ativos, o pavimento é um deles, é um ativo, né? Como eu faço uma gestão, eu tenho que implantar isso. Na 3ª etapa não era obrigatório a gente fazer um SGP, né? Era mais uma decisão da concessionária. Aqui já é um requisito do contrato. Bom, e aqui são todas as soluções do ponto de vista estrutural, onde vou ter que fazer, por exemplo, venho com capa de reforço, venho com reconstrução, venho com soluções de reciclagem aqui, e dentro dessa fase de escopo de recuperação, um dos pontos importantes é eu garantir que a NTT pede a deflexão, o atendimento da deflexão de 50. E aí todos os parâmetros funcionais lá, por exemplo, o IRE aqui já tem que ser 2,5. Então, eu venho trabalhando para reduzir a irregularidade, para chegar no 6º ano, eu tenho um IRE lá de 2,5, por exemplo, tá? 2,7, 2,5 para a obra nova, 2,7 é a referência aqui, 2,7 metros por km a irregularidade. E DC 50, aí tem um valor de GG que eu tenho que atender e outras variáveis, tá? Bom, e aqui seriam soluções de intervenções para eu manter o padrão que eu consegui atingir na minha fase de recuperação, tá? Porque, por exemplo, no 6º ano eu faço monitoração, no 7º ano, no 8º ano, e eu vou mostrar para vocês o que é essa monitoração aqui na frente. Mas, de modo geral, o que é que eu tenho que garantir em termos de parâmetro de pavimento? É isso aqui, exudação, área exudada, a flecha, o afundamento na trilha de roda, as trincas que são interligadas, que a gente chama trinca de couro de jacaré, ou conhecida como trinca de fadiga, o IRE, e o IgG, né, o índice de gravidade global, e aí tem a questão de degrau, e aí eu tenho que ver, se na minha concessão tiver placa de concreto, pavimento rígido, que pode ter, aí eu tenho a questão do ICP e a ausência de alguns defeitos que o contrato pede que não tenha em placas, tá? Questão estrutural, como eu falei para vocês, eu tenho que atender uma deflexão máxima de 50, né? E eu tenho que garantir também uma coisa que é extremamente importante, fala aqui em qualidade de rolamento, qualidade, uma questão de segurança é o principal. A segurança, né? A segurança do usuário. E como é que o pavimento ele contribui com isso, né? Na questão da aderência, né? Que chama parâmetros de segurança. A aderência, aí nos reporta a reflexão daquele ensaio, né? Da macro, microtextura, mancha de areia, né? Que a gente utiliza, o ensaio do Pedro Britânico, que vê a questão da resistência à derrapagem, do atrito, enfim. E aí também fala na questão de segmentos homogêneos, pelo método das diferenças acumuladas da haste, para a gente verificar aqui, lá no final da concessão, a questão da vida remanescente do pavimento, tá? Enfim, elaborar um plano de gestão de ativos, tá? E aí, o que acontece? O que a NTT,
tá? No contrato de concessão, ela segue uma norma, uma terminologia, né? Então, geralmente, segue-se todas as orientações do DENIT, que temos lá o DENIT, as normas do DENIT, né? Que foram elaboradas lá pelo IPR. Então, na monitoração, que é onde fala quais são os levantamentos que eu tenho que fazer, e desses levantamentos que eu tenho que fazer, quais as normas que eu tenho que seguir, né? Então, ele lista, né, toda essa relação de normas aqui, né? Por exemplo, existe a norma 005/2003, que é a norma que fala como é que são os defeitos, né? Como é que eu dou o nome aos defeitos, tipos de defeitos. Depois a DENIT 006/2003 PRO, ela fala como é que eu vou a campo, né? Fazer a avaliação desses defeitos. Depois tem a questão da irregularidade longitudinal, né? Que eu uso um perfilógrafo, a laser, que aí a NTT fala, tem que fazer pelo perfilógrafo a laser, o IRI, e tem que seguir a STM-E 950, né? Deflexão, a gente sabe que pode até medir a deflexão com viga Beckmann, só que o contrato de concessão fala, não, a monitoração não é com viga, é com FWD, tá? Então, ele já orienta. Está tudo no contrato de concessão, como é que tem que ser feito os serviços, né? E aí, por exemplo, cálculo de CP, eu vou usar o quê? O Manual de Pavimentos Rígidos do DENIT. Enfim, então a gente segue, tem que olhar para as normas do DENIT. Então, assim, o modo de fazer a monitoração não foge muito do modus operandi de a gente fazer uma avaliação do pavimento visando um projeto de restauração, porque eu uso um pouco dessas normas aqui do DENIT, né? Então, bom, a gente precisa, né? O pontapé inicial é conhecer os defeitos. Se eu não conheço um defeito, fica complicado, né? Então, primeira coisa, a gente precisa ter essa norma na cabeça, é a norma que fala o nome dos defeitos, né? Então, ela codifica. Geralmente, eu tenho duas grandes famílias aqui. Eu tenho a família de trinca e fissura e a família dos afundamentos. São as duas grandes famílias. Então, ele lista aqui, né? Tudo que é trinca, trinca transversal, trinca longitudinal, se essa trinca transversal ela é curta, se ela é longa, como é que se classifica ela sendo curta ou ela sendo longa, né? Questão de extensão. Se essa trinca ela pode ser isolada, pode, mas ela pode ser toda interligada. E se ela ser interligada, ela pode desenhar um bloco, uma figura geométrica, um bloco. Para desenhar um bloco, tem lados definidos. Ou essa trinca está toda interligada e não desenha nada. Então, quando não desenha nada, o que significa? O couro de jacaré, entendeu? Ela está toda interligada. Então, ela não forma um bloco, forma um couro de jacaré. Seria o que a gente chama também de trincamento por fadiga em algumas literaturas, né? Essa trinca, toda trinca que ela é interligada, ela pode estar só interligada, mas ela pode estar soltando pedaço de asfalto, material, está erodindo, desplacando, entendeu? Bom, também aí nós temos a família dos afundamentos. Nós temos afundamentos que eles são afundamentos plásticos, afundamentos de consolidação. Um afundamento ele pode ser localizado ou ele pode ser longo ao longo da trilha de roda, né? E aí, geralmente, o afundamento plástico, né, ele é mais ligado a características da mistura de asfalto, do revestimento. Geralmente, o afundamento por consolidação, ele não é só a questão da capa, tem questão subjacente das outras camadas, até questão de subleito, compactação, enfim. Aí tem outros defeitos, né? O escorregamento de revestimento de massa, que quando a gente dá umas caminhadas aí na cidade, aí passa nos corredores de ônibus, vê aquele escorregamento de massa no meio-fio, exudação, quando está com o seu carro, vê aquela mancha preta lá, brilhando lá, exudação, problemas de execução, que no caso, ondulação e corrugação, desagregação, desgaste, panela, que é o vulgo buraco, o remendo, por mais que é uma intervenção, ele entra na família como defeito. Eu posso ter um remendo pequeno, que é o superficial, um remendo que vai até embaixo, o remendo profundo, tá? Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês alguns defeitos. Não vou mostrar todos, porque senão aqui estoura o tempo, né? Então, por exemplo, é interessante vocês terem conhecimento, né, dos defeitos, que todo defeito ele tem causa. E essas causas nunca é um problema só, pode ser um problema, pode ser vários, né? Exemplo desse defeito que eu trago para vocês, que é um dos mais complicados aqui, que é a trinca interligada a couro de jacaré. Está vendo aqui que se interligou demais e começa a soltar pedacinho de asfalto, começa a formar panela, buraco, né? Por que acontece isso, né? Olha aqui a primeira causa, colapso do revestimento devido à repetição das ações do tráfego. É a questão do arame. Pega o arame e vai fazendo assim, ó, mexendo no arame, ele vai romper. É o efeito de repetição, né? Por isso
que o novo método de mensuramento Medina, ele traz como um dos parâmetros fundamentais, a questão da fadiga, né? Muito importante. E aí, entre outras questões aqui, que pode acontecer com esse pavimento, subdimensionamento do pavimento, o cara errou o cálculo, lá, subdimensionou a estrutura, né? Enfim, deu problema lá na questão do tráfego, pode ser uma variável, né? Uma variável importante. A capacidade do suporte do solo, né? Por mais que a gente tenha que fazer ensaios especiais, mas o CBR é sempre um parâmetro importante dentro de outros que a gente precisa detalhar. E o envelhecimento da vida do pavimento. Mas as grandes perguntas que você sempre deve fazer é: esse pavimento ele atingiu a vida útil? Que um dia ele vai romper mesmo, né? Não dá para a gente fazer milagre, um dia ele vai romper. Mas, enfim, o que não pode é romper antes da hora, né? Ou seja, dimensiona para 3 anos, com 2 anos ou com 1, está dando problema. Aí isso aí não pode. Bom, isso eu acabei de falar para vocês. Então, ele pode ter erosão, como pode não ter, né? Desplacamento de material, de asfalto. Então, você sempre pode ter a trinca, tanto em bloco como de jacaré, dando processo de erosão. E aqui um exemplo da parte de afundamento, né? Afundamento plástico e de consolidação. Geralmente é o seguinte: deformação caracterizada por depressão na superfície do pavimento, né? Acompanhado ou não de pequena elevação do revestimento. Geralmente, quando tem esse cotovelo, essa pequena elevação no revestimento, a gente tende a dizer que aquilo é um afundamento plástico. Quando não tem, a gente tende a classificar como de consolidação. Mas geralmente isso aqui que acontece, né? É bem visível, a gente vê isso na rodovia em alguns casos, né? Então, por que isso ocorre? É causado pela fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito, acompanhado de solevamento. Aí se lembra, né? Uma mistura de concreto asfáltico, né? Quando a gente estuda materiais de construção, a gente dosa lá, né? A quantidade de pedra, a quantidade de areia, a quantidade de cimento e a quantidade de teor de água, né? Em relação à água e cimento, para atingir questão de resistência, questão de trabalhabilidade. Aqui também, aqui não tem a relação água-cimento, mas tem um teor ideal de CAP, né? Eu não posso carregar muito de CAP, né? Encher muito de CAP. Por quê? Posso ter problema de exudação, escorregamento, mas também não posso colocar CAP de menos, né? Para economizar, porque ele fica duro, quebradiço, né? Gera outros problemas. Por isso que tem que dosar, tem que fazer o ensaio e existe o teor. Algumas especificações de concreto asfáltico, de alguns DRs, na tabela do concreto asfáltico, ele sugere os limites mínimos e máximos desse teor de ligante. Claro que tudo isso tem que ser bem estudado, né? Porque tu tem as particularidades da questão dos teus materiais aí. Bom, aqui mais uma foto da questão do afundamento plástico. Isso aqui foi recém quando a gente assumiu o trecho de concessão lá, da Concebra. Olha aí, a gente tem um rapaz com um galinho aqui de árvore aqui, ó. Olha, afundamento severo. O que a gente faz nesse caso? Eu preciso saber se realmente o problema só está na capa ou está embaixo. Se está na capa, eu tenho que fazer o que é a remoção desse revestimento. Existem algumas soluções, se elas são pequenas, esse afundamento é pequeno, geralmente a Garcia Monteiro, até tem umas fotos bacanas lá no site deles, lá da empresa, Garcia Monteiro, onde eles utilizam o micro-revestimento asfáltico para corrigir o afundamento na trilha de roda. Claro, depende da magnitude dessa flecha, né? Se ela for muito severa, não dá para fazer isso aí, que é o caso dessa imagem aqui. Isso aqui, ó, olha a diferença. Esse aqui é o que a gente chama de fundamento de consolidação, né? Que é causado pela consolidação diferencial de uma ou mais camadas do pavimento subleito, sem estar acompanhado de solevamento, ok? Bom, e aí tem aquela questão que ele pode ser local, ou ele pode ser dentro da trilha de roda, que é em função da extensão, beleza? Bom, exudação, colocou ligante demais, pode acontecer isso aqui, tá? Tudo esses defeitos que eu estou colocando para vocês aqui, não são todos, estou puxando alguns que a gente precisa combater dentro do contrato de concessão. Eu não posso, na minha concessão, ter área exudada. Eu não posso, na minha concessão, ter esses afundamentos com essa característica aqui. Então, eu preciso conhecer os defeitos para saber que esses defeitos não podem existir no meu pavimento. Muito menos panela. Panela, a concessionária tem que ver o contrato. Nosso caso, tinha 24 horas para fechar uma panela. Se eu não fechar a panela em 24 horas, recebia um auto de infração, tá? A panela não podia ter na concessão, tá? Então, a NTT nos notificava, né,
E aí, enfim, também não posso ter uma porrada de panela uma em cima da outra e vir fazer um monte de remendo. Também tem uma quantidade de remendo dentro do quilômetro que eu tenho que atender, tá? Então, também não é só fazer remendo nas panelas, tem um monte de panela em cima da outra. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer uma solução de pavimento para remover tudo isso aí. A panela, pessoal, não necessariamente aflora a base, né? Você vê a base, muitas vezes é classificado como panela, ainda você vê uma camada de revestimento, né? Asfáltico, existe uma cavidade ali, mas ali ainda existe uma camada de revestimento asfáltico, né? Geralmente, quando entra na questão da panela, ali, provavelmente nós passamos um equipamento ali para medir, por exemplo, deflexão, a gente vai se deparar com uma deflexão elevada nessas regiões onde tem panela aí, tá? Raio de curvatura crítico, raio de curvatura menor que 100, enfim, já indicando que a estrutura está condenada. Bom, os remendos também, né? Existem dois tipos de remendo, superficial e o profundo, tá? Mas eles também são classificados como defeitos, tá? O remendo superficial limita-se geralmente só a capa do revestimento, e o profundo eu vou até embaixo. E esse embaixo é muito relativo, né? Posso ir até a base, a subbase, chegando até o próprio subleito, né? E o que vai me delimitar, né, até onde eu vou com esse meu remendo, é como é que está a característica estrutural de cada camada, principalmente um dos parâmetros importantes que eu considero a questão do módulo, né? O módulo de rigidez dessa camada, né? Como é que está, para eu poder tratar ou não, ok? Bom, e aí existe dentro dessa norma um quadro que ele codifica todos os defeitos, dá nome, dá os códigos, então é muito importante, né, ter conhecimento disso aqui, tudo, dessa gama de defeitos. E aí depois o contrato de concessão ele pede também que a gente apresente o valor do IGG e tem que seguir essa norma aqui, tá? Então, geralmente eu preciso verificar o afundamento, né, na trilha de roda, mas geralmente a concessionária passa o equipamento com laser para fazer essa medição e não usa a treliça, né, porque o trecho é muito grande, né, vai ficar medido com treliça. Então, geralmente o equipamento já tem um laser transversal, onde a gente faz essa varredura, mas se você não tiver, se for para fins de projeto, você pode utilizar a treliça aí, tá? Uma treliça de alumínio. Então, geralmente, ela tem aí essa característica, tem duas pernas fixas, né? No meio é móvel, uma haste, né? Onde ela tem uma régua com indicação ali, né? Com toda a graduação. Então, se tiver o fundamento, essa régua vai deslocar e você vai conseguir medir. Geralmente, a gente tem que medir, né? Se lembra, é um eixo, né? Eu tenho externo e interno. Então, eu vou ter a trilha de roda interna e a trilha de roda externa do pavimento. E aí, como é que eu levanto isso aí? Depende da tua rodovia, né? Se a tua rodovia ela é pista simples ou é pista dupla, né? Se ela é pista simples, vou mostrar aqui, fica mais fácil. A gente vai fazendo todas as faixas, né? E geralmente faz de 20 em 20 metros, tá? De 20 em 20 metros. Sendo que, por exemplo, uma estação dessa, eu coloco, por exemplo, no meu ponto que eu estou avaliando, 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, fica 6 metros, e vou até a divisão de faixas aqui. Então, depende. Se a faixa for 3,5, vai ser 3,5, se for 3,60, 3,60, e eu vou ter uma estação. E eu vou fazendo estações intercaladas, né, entre faixas. Isso para o caso da pista simples. Para a pista dupla, a gente levanta ambas as pistas, porém a faixa mais solicitada se recomenda, né? Por que a faixa mais solicitada é a externa? Onde eu tenho maior incidência do tráfego pesado, tá? Bom, essa é uma planilha de campo, muito simples. Então, eu olho para essa estação e eu vejo defeitos. Então, por isso que é importante eu conhecer os defeitos, que eu vou olhar para aquela estação e tenho que ver se ali tem uma panela, marco X, se tem exudação, marco X, ocorrências. Então, eu vou marcando aqui. Ok? E depois eu tenho a questão das minhas flechas, coloco as flechas aqui, tá? E aí eu tenho a faixa da direita e da esquerda, algumas informações complementares que eu tenho que colocar aqui também, tá? Bom, se a minha sessão é em aterro, se a sessão é mista, então eu preencho essa planilha aqui. Bom, então existem 8 tipos, a gente pode falar que ela divide em 8 tipos de defeito, então a norma ali, ela do IGG, ela tem toda uma orientação, como é que calcula o IGG aqui, né, equações, mas no final das contas, eu chego num conceito do IGG, tá? Num número, num valor numérico.
se esse pavimento é bom, ruim, péssimo, né? Que isso que importa. Então, se eu estou fazendo meus trabalhos, faz trabalhos iniciais, eliminando defeitos ali, com certeza o objetivo é chegar no sexto ano, né? Quando acabar a janela dos serviços de restauração, eu tenho um pavimento perfeito. Né? O que é o perfeito que eu falo? Irregularidade baixa, um GG bom para ótimo, deflexão de 50. Bom, e aí existem outras normas que a gente considera, né, também, que ele pede que faz avaliação, pela 007/2003, né, levantamento para avaliação da condição da superfície do pavimento, né, das rodovias, pavimentos flexíveis, semi-rígidos, para fim de gerência de pavimentos. Aqui só assim, ele pede que a gente avalie aqui, né, em função da extensão de subtrecho homogênea, onde eu tenho uma extensão mínima de 300 metros e uma extensão máxima de 20 quilômetros, mas lembrando que o contrato de concessão, no que pesa, isso aqui eu puxei de lá do relatório de monitoração. Ele fala em extensão de 300 a 20 quilômetros, que cita essa norma aí, porém, a fiscalização fiscaliza em segmentos de 1 quilômetro, de quilômetro em quilômetro, ok? E aí depois outra parte importante são os ensaios de aderência, né, onde eu faço a avaliação da micro e da macro textura, e aí vem um ensaio muito simples, né, o ensaio da mancha de areia, que segue a STME 965, aonde geralmente isso aí vem na questão da segurança. E segurança, por exemplo, saída de pista é um problema muito recorrente dentro da concessão, onde eu tenho um problema, tá? Referente a acidentes com o usuário na rodovia, por isso que é importante eu medir esses parâmetros aí. Bom, então esse é o ensaio, né? Segue-se essa equação para a gente calcular a altura, né? E eu utilizo o quê? Geralmente um aparato de madeira e um volume de areia padronizado, e aí eu faço só o movimento circular, e dependendo aí da textura desse pavimento, né, quanto maior for a mancha, menor for, né, questão daí, por exemplo, quanto maior espalhar essa areia, a minha altura vai ser menor, né, entendeu? Espalhou, então a altura é menor. Se não espalha, se eu faço movimento circular e não tende a espalhar muito essa mancha, teoricamente a altura é maior. Então, tudo isso, pessoal, eu tenho que seguir, por exemplo, fala-se aqui de 0,06 a 1,2, e é o que o contrato de concessão segue, como resultado desse ensaio aqui de aderência. Depois eu tenho, aqui é só a execução do ensaio, eu tenho os ensaios de resistência à derrapagem, né, que a questão também do atrito, que eu verifico com o pêndulo britânico, também usando uma norma internacional. Aqui, esse equipamento, a gente, antes do ensaio, vai ficar mais fácil aqui mostrar. Eu preciso umedecer o pavimento, então eu solto essa ponta aqui, ele raspa essa superfície do pavimento, então ele simula, no caso, a pior condição, por isso tem que molhar, né, o pavimento úmido, e verifica essa perda de energia aqui, que vai ser variável conforme o tipo de pavimento, que vai me indicar qual é esse valor da resistência. Então, aqui existe uma escala, né, graduada, né, onde eu vou fazer a leitura desse ensaio. Depois vem o IRE, né, a irregularidade, né, que é um dos parâmetros mais importantes dentro do contrato de concessão, aonde eu faço a verificação do IRE. E o IRE é importante porque um pavimento muito irregular aumenta o custo do usuário, né? O que é o custo do usuário? Veículo, né? Dano para o veículo dele, né? Custo operacional e qualidade de rolamento. Eu falei para vocês que a gente segue o IRE 2.7, está aqui, ó. 2.7 é um pavimento bom. Aqui é um print do contrato de concessão, conforme eu falei para vocês, ele já fala, ó, irregularidade aqui, tem que seguir, fazer com perfilógrafo laser, classe 1, a STME 950, 2 sensores, a laser e 2 acelerômetros, né? E ele dá todo o espaçamento que tem que realizar o ensaio. Esse é o equipamento perfilógrafo laser. Eu estou mostrando uma foto da Strata, mas não existe só a Strata. Tem Roadrunner, tem Pavecis, tem diversas empresas no mercado que já tem esse equipamento, tá? Para fazer esse serviço para as concessionárias aí, tá? Bom, a avaliação estrutural é muito importante também, porque eu tenho que ir para o 6º ano do contrato de concessão, garantir a questão da estrutura, né? Das características mecânicas do pavimento. E aí é importante sempre eu ter na cabeça isso aqui.
tá? Eu nunca só avaliar a deflexão num ponto, né? A gente pode ter o quê? Posso ocorrer no meu pavimento, né? Ter um valor de deflexão máxima, que eu chamo de D0, mas posso ter diversos tipos de bacia, né? Ou seja, bacias que estão sendo mais solicitadas, né? Mais críticas, e bacias que não estão tão críticas assim. Onde a gente vê aqui essa linha vermelha, amarela e azul. Todas têm o mesmo D0, porém, perfil de bacia totalmente distinto uma da outra, né? E aí, por isso que é importante, porque uma bacia crítica tem ali o seu raio de curvatura crítico, a tendência, tem valor modular com problema nas camadas do pavimento, então é importante a gente conhecer isso aí. O PER também fala, não é viga vem que executa, né, o serviço, e sim o FWD. Esse é o FWD que a gente precisa fazer o contrato, né, com a empresa para fazer a monitoração. Então, esse equipamento foi desenvolvido lá na Dinamarca, aperfeiçoado nos Estados Unidos, né? Ele é um equipamento que ele tem uma produtividade maior comparado com a viga, né? Porém, ele tem uma questão, é o seguinte, ele é um equipamento que eu considero ele estático, né? Eu tenho que parar o veículo, tem que ter um batedor atrás, por questão de segurança, para não dar acidente na rodovia, né? E fazer um ensaio. Então, esse equipamento ele simula, né, um carregamento de 4,1 toneladas, ele tem 7 que eu chamo geofônicos, fica mais fácil aqui ver nessa foto aqui. Nessa placa aqui eu tenho carregamento, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geofones. Aonde? Para que esses 7 geofones? Ele te dá já essa bacia aqui, né? Então você tem todos os pontos aqui para avaliar a tua linha de influência aqui dos assentamentos reversíveis, ok? Bom, e aí eles simulam um carregamento de 4.100 kgf, né? Então, que equivale ao carregamento de 2 rodas gêmeas do eixo padrão, aquele eixo que a gente utiliza para dimensionar o pavimento, o eixo simples de roda dupla, né? Enfim, bom, esse equipamento todo ele é calibrado, e é com esse equipamento aí que a gente faz a medição, tá? Da deflexão, ok? Bom, aqui eu tenho uma tabela aqui do resumo do ensaio. Então, esse equipamento, ele tem as coordenadas, né? Eu obtenho as coordenadas ali também, né? Com o ensaio, ele mede a temperatura do ar do pavimento e o principal, dá os valores das deflexões, né? Dos 7 geofones, de 0, 20, 30, 45, 60, 90, 120. Bom, falei de flexível, mas aí tem que dar uma olhada para essa norma. Se você tiver pavimento rígido, né, precisa também conhecer os defeitos do pavimento rígido para poder aplicar, porque eu tenho alguns defeitos que eu não posso ter, uma placa de concreto, e também garantir uma questão do ICP. Bom, chegando aqui já perto do final, eu tenho que os parâmetros de desempenho do pavimento. E é isso aqui, tá? Parâmetros de desempenho. O objetivo aqui é pavimento, mas não é só pavimento, tá? Eu tenho, por exemplo, em sinalização, parâmetro de desempenho, e aqui, vejamos, né? Eu tenho a fase de trabalhos iniciais, conforme eu falei para vocês, que é 1 ano, né? Tá aqui. O que é que eu tenho que atender nos trabalhos iniciais? Como eu falei para vocês, que depende do contrato, o IRE 436 está aqui. Nesse caso aqui, tá? O IRE é 3,5 metros por quilômetro, 100%. Então, eu não posso ter aqui um IRE de 5, um IRE de 4,5, é 3,5, tudo é 3,5. E na medida que eu vou para o meu 5º ano do contrato de concessão, eu tenho que fazer serviços na rodovia de pavimentação, intervenções para que esse IRE chegue a 2,7, ok? Flecha, fundamento. Você lembra da treliça que eu falei para vocês, né? Enfim, eu tenho que ter uma flecha de 5 milímetros aqui a partir do 5º ano, tá? 5 milímetros de afundamento. Trincamento do tipo FC3, tricas interligadas, aquela imagem que eu passei para vocês ali, mostrei, trincamento de fadiga, eu não posso ter. E assim vai. É isso aqui que a concessionária ela tem que seguir. Então, a parte de engenharia de pavimentação dentro da concessionária tem que se ater a esses parâmetros todos aqui. Falei do ICP, né? O ICP, mas ausência de defeitos, alçamento de placa, fissura de canto, na parte do pavimento rígido, né? Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Falei da questão dos ensaios de aderência para vocês. Está aqui, ó, a mancha de areia, está aqui o 16, o Pedro Britânico, está aqui o item 17, o IgG, né, que eu falei, naquela tabela eu mostrei para vocês um valor de IgG ali. Aqui, a partir do 5º ano, o IgG tem que ser 30, tá? Enfim, tem que olhar para cá para garantir isso aqui. E implantar o sistema de
gerência de pavimentos, ok? Bom, e, por fim, implantar o sistema de gestão de ativos da concessão. O item A, gerência de pavimentos. O pavimento é um deles, mas tem sinalização, obra de arte especial, enfim. Bom, e aí, pessoal, a gente entrando no site da NTT, tá? A gente tem acesso à parte do pavimento, né? Você entra no site da NTT, vai lá em concessões, clica no pavimento, você tem todo o histórico ali dos relatórios de monitoração. Como é que a NTT quer que apresente, do ponto de vista de relatório, enfim, tá? Planilhas, tudo aqui. E a agência existe um manual de fiscalização de rodovias federais concedidas, onde disciplina eles fazer toda a parte. Como é que o fiscal em campo vai avaliar a questão do desnível? Como é que o fiscal vai avaliar a questão também se tem, por exemplo, uma irregularidade alta ou baixa na rodovia, né? Por mais que aí o IRI a gente se verifica com o aparelho, mas a gente sabe se a rodovia tiver vários defeitos ali, tende a ter um IRI alto, né? Enfim, então é muito importante todo esse regramento aí. E uma frase final, né? Acredite nos seus sonhos, você é capaz de atingir todos os seus objetivos aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Peço desculpa pela correria, o tempo é curto. Isso aqui era para dar um final de semana inteiro, né? Mas a gente compactou aí. Mas o importante é vocês entenderem que num contrato de concessão existem parâmetros. Esses parâmetros que o professor Rodrigo, os professores falam para vocês, dimensionamentos são cobrados da concessionária. Fica à vontade aí, Rodrigo. Está passando aqui um desfile da polícia. É comemoração, é só palestra, tá vendo? É o corpo do bombeiro aí fazendo a festa para você. O Giovanni sempre muito didático aí. O Giovanni tem um horário a cumprir, pessoal. Então, serão poucas perguntas. Obrigado, Giovanni. Eu vou começar com uma aqui. Não tem o nome da pessoa. Mas o que acontece se a concessão recebeu auto de infração por conta do buraco? Acontece que tem que pagar. Só que um auto de infração, ele é um processo administrativo que vai rolar uma multa, vai pagar uma multa. Mas o que acontece? A concessionária ela é notificada que recebeu um auto de infração porque ela não cumpriu o fechamento da panela aí dentro de 24 horas, levou 30 horas, o fiscal tem evidência disso, deu um AI, né, um auto de infração, a NTT vai autuar a concessionária e ela vai ter que apresentar a defesa. Veja, apresentar a defesa. Vem advogado. Vem advogado, vai defender a concessionária. Dentro desse relatório do advogado tem a engenharia, né, para sustentar a defesa do advogado, né? Geralmente nunca dá certo. Geralmente a concessionária paga, né? Tem que pagar, pagar. Enrola, né? Vai defende aqui, um fala aqui, outro fala ali, o processo rola 2, 3 anos, mas paga, tá? Tem que pagar. A diferença do auto de infração, eu pago na hora a multa, né? Quando é na tarifa do pedágio, só desconta, né? No pedágio ali. Joia. Pessoal, só mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, e depois eu abro o microfone se alguém quiser, tá? Como que é feito o IGG numa rodovia de porte grande? Bom, o que acontece? Boa pergunta. As empresas, você viu ali que na instrução de elite vai fazendo intercalada, como se fosse assim, vai a pessoa percorrendo a rodovia, marcando as estações, enfim, mas na prática, numa rodovia com essa característica, se contrata o equipamento que faz a filmagem da rodovia, né? Uma filmagem contínua, uma varredura contínua, um cadastro contínuo dos defeitos, né? E aí no escritório, o cara sentado no escritório lá, com aquele vídeo de 100% dos defeitos da rodovia, ele adapta isso à apresentação do IGG, daquelas estações, tá? Então você não faz de forma artesanal, que eu brinco, que é andando na rodovia, verificando, né, e anotando na planilha. Isso eu fazia, Rodrigo, quando a gente ganhava uma rodovia de prefeitura 10 quilômetros, dá para caminhar, né? Não precisa trazer um equipamento caro, né? Mas quando é 500 Já fiz muito isso, viu? Você fica com bronzeado, bonito, rapaz. Põe um chapeuzão, né? Enfim, mas aí dependendo do caso, né? Esses equipamentos são todos caros, né? Dependendo do projeto que você tem, vai ter que fazer dessa forma aí, andando, fazendo estação, cadastrando, né? Bacana. Pessoal, agora vou partir aqui para o microfone. Alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Abra agora, o cara se para sempre. Opa, professor Rogério.
Boa noite, Giovanni. Prazer em Boa conhecê-lo. noite. Prazer em conhecê-lo. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se você tem uma experiência aí com pavimento rígido. Eu faço uma pergunta mais relacionada à aderência, né? O baixo coeficiente de atrito entre o pneu e o pavimento em pavimentos rígidos. Como é que vocês resolviam? Eu não sei se você tinha essa experiência lá no trecho da. Como é que vocês resolviam essa baixa aderência? Na verdade, a nossa rodovia, quando a gente pegou, nossas placas de concreto na região de Anápolis. Ali em Anápolis, ali tinha várias placas de concreto, né? Então, as placas todas com vários defeitos que já não podia ter pelo PER ali. Então, a gente fez no nosso caso, lá da Consebra, a gente fez uma restauração das placas. A gente praticamente teve que reconstruir algumas placas, tá? E praticamente ela assumiu a condição de nova, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, professor, a gente tratava somente os defeitos com restauração, tá? Uma reconstrução da placa, tá? Mas se ela não tivesse aqueles defeitos, não fazia nada, tá? Claro que depois que o contrato de concessão começou a ficar ruim para nós, né, e a concessionária não conseguiu cumprir as suas obrigações, fazia até colocar asfalto em trinca, sabendo que não é correto, né, que não é correto isso aí, mas era o que a gente tinha em função da situação do contrato, tá? Fazer selagem nas trincas com asfalto, enfim, mas a gente levava, sim, as advertências da NTT por não estar cumprindo, né, o contrato. Certo, vocês tinham muito placas bailarinas, no caso? Tinha placa bailarina, tinha quebra de canto de placa, e principalmente na região de Anápolis, tráfego muito pesado. Aí a gente contratou, né, uma empresa para fazer o projeto e tivemos que quebrar a placa e reconstruir placa. Certo. Fazer a reconstrução. Não, obrigado, era só isso. Aí surgiu uma curiosidade minha, Giovanni. Vocês estavam usando qual produto para fazer a selagem de trinca? Asfalto. Asfalto mesmo? Mas o que? O CAP mesmo ou emulsão? É o CAP, usava o CAP mesmo. CAP Tá. mesmo. Legal. Mas era pontual, não eram muitas placas, tá? Mas eram algumas, hein? Fazia. Legal. Tem mais 2 minutinhos, Giovanni? Tem. Bacana. Tem outra pergunta aqui, agora eu vou para o grupo do WhatsApp, tá? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta aqui, eu acho que é o Luigi. Como se dá o requerimento de IRE com empresas que prestam serviço, exemplo, Strata? Se exige alguma calibração de equipamento? Como que é feito? Bom, a NTT, eles exigem, no relatório de monitoração ali, tem um capítulo que apresenta relatório de calibração do equipamento, tá? Então, a gente, quando contrata, como é que funciona a prática? Você vai orçar, né? Primeiro tu orça, né? Com a Strata, com a Pavesis, com a Roadrunner. Manda orçamento para os 3. Quem dá mais barato, tu vai contratar. Geralmente é isso, tá? E aí a empresa apresenta o certificado de calibração. Como ela faz o certificado de calibração, ela segue, no caso do perfilógrafo a laser, por exemplo, ela segue toda a orientação lá da ESTM para fins de calibração, né? Procedimento lá americano. Mas eles não fazem calibração em loco para fazer o ensaio. Então a gente acredita que eles fizeram a calibração, né? E aceita-se aquele relatório de calibração e apresenta para a NTT. Joia. Bom, se alguém tiver uma perguntinha, pessoal, levanta a mão ou abre o microfone, tá? Aqui do WhatsApp acabou, então eu vou perguntar. Eu não perguntei ainda. Giovanni, cara, lá na concessão, nas concessões de modo geral, qual que é a frequência, né, de realização dos ensaios de avaliação? O IgG, seja o que for. Anual. A gente fazia, nosso contrato é anual, os novos também estão sendo assim, né? Uma vez por ano a gente fazia a monitoração. Aí tem umas dor de barriga aí que é o seguinte, o que é que acontece? A gente sabe aí, a região do Centro-Oeste, né, Rodrigo? Tem a estação da seca, né? O pavimento tem uma condição. Quando vem a chuva, a estação chuvosa, o pavimento tem uma outra condição. E acho que não mudou isso ainda na NTT, tá? Mas na nossa época, como é que contava? A Consebra assinou o contrato em março, tá? Março. Então, eu tinha 60 dias para fazer os serviços de campo. E a partir de quando, Giovanni? A partir de março, a partir do dia que assinou o contrato. Março para abril, abril para maio. Então, até maio eu fazia ensaio. E depois, de maio a junho, escritório fazer o relatório. Mas se o contrato for assinado
numa época que é de uma estação chuvosa, o cara vai estar, por exemplo, fazendo leitura de deflexão com o pavimento saturado, entendeu? Então, quando tu medir na estação seca, então, tinha-se até uma discussão, né? E eu não sei como é que foi isso para frente, que o certo seria ter 2 monitorações numa situação dessa. O cara passar na estação seca e passar na estação chuvosa. E aí, a NTT tinha que verificar qual dos 2 limites ela ia fiscalizar, né? Ou seja, nem tanto, né, ser tão rigoroso, né? Você vai pegar na estação chuvosa, vai ter uma deflexão alta comparado com a estação seca, né? Então, era anual, atendendo essa janela de 60 dias a partir da data da assinatura do contrato de concessão. Tá? Uhum. Eu acho que até que é um lado positivo, né? Porque 6 meses bem característico de seca, depois 6 meses de chuva. Agora, se for Santa Catarina, é o ano todo chovendo, né? Tem mais isso que tu falou, bem. Então, isso é uma coisa que, se for aplicar, não dá para aplicar para toda a região do Brasil, né? Serve mais para a região sul. Já chove com uma frequência maior, né? Chove sempre, né? Agora, Goiânia, que era o nosso local ali, o centro ali, né? Chega a partir de maio, fecha o registro ali, não chove mais nada e vem esquentando, né? A seca e o pavimento em uma outra condição. Mas só para dar uma curiosidade para a turma aí, Rodrigo, a gente dava resultado diferente, tá? Às vezes dá. Você contrata a Strata, contrata a Pavecis, contrata a Roadrunner, para o mesmo lugar, para o mesmo ponto, resultado diferente. Por que dá? Ixi, aí vem um mistério, né? Se E calibrado, coordenado. né? Todo mundo está calibrado, entendeu, Rodrigo? Todo mundo está calibrado, entendeu? Tu questiona. A gente teve um trecho que passamos o equipamento da empresa A e não fizemos nada de estrutura. E as deflexões estavam altíssimas. Quando passou da empresa B, lá, 2 anos depois, as deflexões todas menores, mas aí a gente não entendeu mais nada. A gente não... Foi de 2 anos. 2 anos para a mesma época do ano, tá? A gente passou na mesma época do ano equipamento. Aí questionamos, tá todo mundo calibrado. Aí você pega a viga, vai lá e passa a viga. É complicado, tá? Legal. Pessoal, beleza. Então, não, joia. No final você vai lá e tira a dúvida com a viga. Pronto, tá resolvido. A viga resolve. Pessoal, é o seguinte. Então, o Giovanni tem um compromisso agora, para a gente não postergar. Não tem mais nenhuma pergunta, né? Pelo que eu vi aqui. Rogério, mais uma pergunta? Não. Parabéns aí, Giovanni. Obrigado. Obrigado, eu agradeço a todos. Rodrigo, fico à disposição aí, tá? Joia. E se alguém tiver alguma dúvida aí, tu pode me passar ou passar o contato, a gente tá aí para ajudar. Tem o meu LinkedIn lá, Giovanni Gomes, Instagram Giovanni Gomes, aí a gente sempre se ajuda, que no final das contas somos todos colegas aí e amigos do trecho aí, tá? Estamos todo mundo junto. Giovanni, te agradeço demais. Abraço, foi assim, bacana demais. Abraço, professor Rogério. Obrigado. Abraço. E obrigado a todos vocês aí. Parabéns aí para vocês aí. Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau. Pessoal,